Olá pessoal, então nós vamos continuar o nosso curso de Google AI Studio na prática, né? Vamos aprender nessa aula a acessar a ferramenta e vamos conhecer um pouquinho da interface gráfica, tá bem? Então o que você vai fazer primeiro? Vamos lá, mão na massa. Primeiro você vai acessar aqui qualquer página do navegador, tá? Você vai digitar aqui AI Studio. Aqui ele já até deixa para mim, o Google. E você vai clicar aqui no primeiro resultado, lógico, né? Você vai se deparar com essa tela, né? Enfim, não se assuste, você vem aqui no fazer para você acessar. E o que você precisa para acessar o Google AI Studio? Uma conta Google, seja o seu Gmail pessoal, seja o seu Gmail do TRT, qualquer Gmail que você tenha uma conta Google, a maioria das pessoas já tem. Aqui já está constando para mim, eu tenho duas contas, a minha pessoal e a do TRT. Eu vou acessar pela minha pessoal, que é onde eu utilizo a maioria dos meus prompts. Você vai aprender o que é prompt, fique tranquilo. Você vai acessar a conta normalmente como você faz acessando o seu Gmail. E pronto, você vai se deparar aqui com essa interface gráfica, né, que é o Google AI Studio. Vamos aprender um pouquinho sobre cada componente aqui da tela, né, o que cada um faz, tá bem? Primeiro, lembrando a vocês, quem assina aí o Chat GPT, quem assina um plano de IA, né, provavelmente você vai querer cancelar, porque você já vai saber, né? Então vamos lá. Aqui você tem a linha, né, o campo onde você vai incluir instruções, onde você vai digitar os comandos, onde você vai digitar os seus prompts. Essa parte aqui. Então aqui você digitou, né, passa uma sentença trabalhista, e aí ele vai fazer para você, é só você dar um Ctrl Enter ou apertar aqui para rodar, e ele vai fazer algo para você nesse sentido. Só que a minha instrução foi uma instrução muito genérica, mas como ele já está acostumado, ó, ele já vai gerando aqui um esqueleto de sentença para mim. Só que ele já pede aqui, ó, explicação dos elementos essenciais, ó, tá? Mas eu dei apenas uma instrução para vocês saberem para que serve essa caixa, né, de entrada de texto aqui. Feito isso, pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui, à direita, você tem os modelos de IA que você pode utilizar. Isso, são vários modelos, né? Lá na nossa intranet do TRT, nós temos aí o chat JT, que utiliza esse modelo aqui, ó, que é o Gemini 1.5 Flash. Esse modelo, ele não é tão robusto quanto o que nós vamos utilizar, que é o 1.5 Pro. Cássio, mas isso é pago? Não, gente, é de graça, tá bem? E olha o que é interessante. Aqui ao lado, ó, vejam que tem uma coisa chamada token, né? Counting token. O que isso quer dizer? Ele faz uma contagem de tokens. Cássio, o que é token? Pessoal, considere o token como se fosse uma palavra. A IA, ela classifica as palavras como tokens para que ela possa entender. Não necessariamente somente palavras. Pode ser aí também que ele divida uma única palavra em um ou mais tokens, para que ele possa entender também. Mas entenda aí token como palavras, para você, só para uma melhor didática, tá bem? Então aqui você tem uma janela de contexto, o Gemini, ele tem uma janela de contexto aproximada de 1 milhão de tokens. Só que aqui no 1.5 Pro ele está com 2 milhões. Cássio, o que isso quer dizer? O seu chat GPT, ele tem uma janela de contexto de 128 mil tokens. Cássio, o que é janela de contexto? Janela de contexto, gente, é como você enviar uma mensagem muito grande e o GPT entende tudo o que você falar, ou o Gemini, aqui que nós vamos utilizar, ele entende essa quantidade de palavras, essa quantidade de texto que você enviar. Até aquele limite de 128 mil, o GPT entende. Até 2 milhões, 1.5 Pro do Gemini entende. Então, você já vê aí a diferença, né? Então, para você ver. E, lembrando, quando você começa a mandar muitos dados lá para o GPT, o que acontece? Eles barram o serviço, falam para você voltar mais tarde, ou ele não entendeu, ou ocorre um erro, né? Ah, não consegui entender, repassa. Por quê? Por causa da janela de contexto dele, que é bem curta em relação ao Gemini. Mas, assim, curta em relação ao Gemini, tá? Porque é bem 128 mil tokens, é muita coisa também. Vamos lá. Então, aqui nós vamos utilizar o Gemini 1.5 Pro, mas vejam que tem outros modelos aqui. Por exemplo, nós temos o Gemini 2.0 Flash. Para que ele serve? O 2.0 Flash, você pode gerar imagens. Não é o nosso foco aqui, que a gente quer lidar com texto, né? Mas só para que vocês conheçam. Vamos voltar aqui ao 1.5. Depois nós temos aqui o 2.5 Pro, 2.5 Flash. Cássio, mas o 2.5 não é mais robusto? Sim, gente, mas ó, 1.5 está mais maduro, né? Para ser mais claro com vocês. Vejam que aqui nós temos uma seção chamada temperatura. O que isso faz? As pessoas têm medo, lá no STJ o desembargador foi punido porque a IA gerou uma súmula que não existia. Gente, existe esse campo aqui chamado temperatura, ó, e veja que ele vai até 2, 1, vai até 0. O que é essa temperatura? O Gemini e qualquer outro modelo de linguagem natural grande, ele é treinado com muitos dados, cerca de 300 milhões, 300 bilhões de dados, tá? É muito dado. Tá? Então ele tem muita informação. Então se você der uma instrução genérica para ele vai buscar lá dentro do contexto dele, dentro das informações que ele tem, ele vai verificar a probabilidade de ser o mais correto. Mas o que vai acontecer? Ele pode delirar, ele vai jogar uma informação que não tem nada a ver com o que você queria. Por quê? Porque você também não foi específico, você não falou o que você exatamente queria. Então aí ocorre o que eles chamam de delírio. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a criatividade que você dá para ele. Não vou falar delírio, tá? Porque a culpa não é da IA, a culpa é do usuário, que às vezes envia uma instrução muito genérica. Quanto menor a temperatura, menos liberdade você dá para ele.
Para texto jurídico, eu sugiro fortemente deixar sua temperatura entre 0,4 e 0,5. Não mais que isso. Você pode deixar 0,4 e 0,5. Por quê? Porque você também não limita muito, né? Às vezes ele tem um artigo lá na base de dados dele que vai servir muito para o que você quer, uma súmula, e você não permite que ele utilize por conta disso. Então deixe entre 0,4 e 0,5. Outras ferramentas, estrutura de output. Gente, para você que não programa, você que não é programador, essa parte aqui, você não precisa se preocupar, tudo bem? Saída de 8.192 tokens, está ótimo. E vamos lá continuar. No Gemini, você pode, por exemplo, conversar com ele falando. Você pode dar instruções falando para ele. Por exemplo, ele está me ouvindo aqui, nesse momento. Veja aqui está. Ele está aqui, ó, me ouvindo. Então, por exemplo, eu posso falar para ele, olha, deixa eu mudar aqui só o modelo, gente. Vamos mudar, porque o modelo não é o que eu quero. Temos 1.5 Pro. Vamos lá. Qual a previsão do tempo para hoje? Está conectando ao servidor. Não é uma função que nós vamos utilizar muito, tá bem? Ele está conectando ao servidor. Quando você falar de imagem e som, realmente ele assim, vai demorar um pouquinho, tem uma latência maior, tá bem? Não vou entrar nesse quesito também. Vamos conhecendo mais a interface e depois eu passo mais para vocês. Nós temos uma ferramenta aqui no Google AI Studio de geração de vídeos. Se vocês quiserem aí gerar vídeos e assim por diante, tá? Então você pode gerar vídeo através de uma descrição. E aqui são alguns exemplos que ele pode fazer. Não é nosso foco, mas apenas apresentando a interface gráfica para vocês. E o que nos interessa, nós vamos chegar agora. Vamos ao histórico aqui. Vejam que aqui eu tenho os meus prompts que são gravados. Nós temos aqui, eu tenho um prompt para homologar cálculo divergente, liberação de valores e assim por diante. Como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu faço isso? Vamos lá no chat. Eu vou criar um prompt aqui. Elabore uma sentença criminal. Isso é um prompt. Cássio, o que é prompt? É uma instrução que você vai dar para a sua IA e nós vamos ter uma aula só de prompt, para você entender bem o que é. Tá? Elabore uma sentença criminal. Vou clicar aqui no Run. Vejam, ó, ele está pensando aqui, veja. Não é automático, tá, gente? Essa latência existe. Existe porque ele tem que mandar informação lá para os servidores do Google. E lembre-se o seguinte, a IA, ela tenta imitar o funcionamento de um cérebro humano. E um cérebro humano é muito, 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 né, difícil de se imitar. Por isso, né, existe uma certa latência. Quando você estiver trabalhando aí na sua casa, que, por exemplo, eu estou gravando vídeo, eu estou editando, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e talvez aqui também a latência fique um pouco maior por conta disso, tá? Mas, também, ele está pensando aqui, daqui a pouco ele vai gerar a sentença para nós. Veja que eu não ajustei a temperatura. Vou deixar em 0.4, mas ele vai gerar lá como ele quiser. E aqui, pessoal, vejam esses botões, enquanto ele vai gerando, vou explicando para vocês, nós temos aqui, ó, chat prompt. Fiquem tranquilos que é um nome que nós daremos ao nosso prompt. Aqui, vamos dizer que você queira gerar, você tem um documento, você quer fazer um resumo da inicial, você quer fazer até mesmo uma estrutura de sentença de conhecimento conforme os documentos que você for alimentar para fazer a sua sentença de conhecimento, e você não quer ficar repetindo aquelas instruções a todo momento. Então é aqui que você vai colocar as suas instruções. Por exemplo, você vai colocar, gere uma sentença de mérito criminal. Considere os fatores X, Y, Z. As provas XPTO. As partes ou as testemunhas XPTO. E assim por diante. Feito isso, eu vou parar aqui, gente, já demorou muito. Vai ser habilitado esse botãozinho aqui, ó, de gravar. Né? Então você vai salvar o seu prompt. E toda vez que você for gerar uma sentença, você vai poder utilizar esse botãozinho. Nós vamos fazer isso na prática, eu estou apresentando só a interface gráfica para vocês, tá bem? Deixa eu atualizar a página aqui. Tá pesado aqui hoje. Então vamos voltar lá, ó. Gere uma sentença. Ele vai gerar a sentença. E não falei que é uma sentença judiciária, a brisa suave sussurra segredos para as folhas douradas do outono. Tudo bem, não falei. Isso é para você ver como um prompt genérico, né? Ele pode não entender o que você quer. E aí aqui, ó, veja que habilitou um lapisinho. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar sentença, mérito. E aí você pode até adicionar uma inscrição sobre o que é esse prompt. Salvei. Veja que esse botãozinho aqui, ó, está salvando o seu prompt. Então toda vez que você for
juntar aqui documentos e assim por diante, ele vai observar primeiramente essa instrução. Ele vai seguir essa instrução aqui que você colocou, que agora está gravada. Então você pode, por exemplo, aqui, vamos lá. Faça uma sentença trabalhista conforme os documentos que serão juntados. Gente, uma coisa bem genérica mesmo, tá? Não é a intenção aqui fazer a coisa, apenas mostrar como funciona. Gravei aqui as instruções, botãozinho salvar, salvei o prompt. Quer dizer o quê? Toda vez que eu for alimentar aqui o Google AI Studio com os documentos da inicial e assim por diante, ele vai seguir essas instruções referente à análise de documento que você vai fazer, mas fica tranquilo, aqui é só para apresentar a interface. O que é interessante no Google AI Studio também? Esse botãozinho aqui você pode anexar documentos. Não é a melhor prática, tá? Já vou avisar. Por quê? O PDF é um documento muito pesado, então você vai, de certa forma, você vai aumentar um pouco a latência. Se você puder fazer só um Ctrl+C, Ctrl+V, como eu vou mostrar posteriormente, melhor. Mas só para mostrar para você que você pode chegar aqui e anexar um documento que você precisar, né? Vamos lá aqui, ó. Anexei um processo. Ele extrai o texto do documento, o que é mais relevante para ele, tá? Ele tem essa possibilidade, e aqui você pode dar uma instrução. Faça um resumo do documento em anexo. E você pede para rodar. Veja que aqui ele faz uma contagem de tokens quando você faz isso, e aqui ele vai processar a resposta para você. Faça um resumo do documento em anexo. Então, ele vai considerar esse documento aqui que nós fizemos, o anexo, são 16 mil tokens, né? E basta você aguardar que ele vai te retornar aqui a resposta. Vamos lá. Você, que às vezes tem uma inicial muito longa para ler, você tem que ler algumas... é muita coisa para você fazer, ele pode resumir para você o que aconteceu. Ó, o documento fornecido descreve um processo trabalhista movido por Marcela Regina Oliveira. Pode conferir que essa é a parte do processo, tá? Então ele resumiu aqui, né, o pedido da inicial, se tem procuração, se não tem, declaração de pobreza, tem tudo aqui. Então ele resumiu aqui a inicial para você, de maneira bem bacana, é uma coisa que você pode fazer. Veja quanto tempo ele levou para fazer isso. E olha que eu estou com uma latência alta aqui, está bem? Então, botãozinho para anexar. Vamos recapitular. Botão para anexar, nome do seu prompt, local onde você vai gravar as instruções do seu prompt, aqui, botãozinho para salvar. Modelos que você vai escolher, nós vamos utilizar 1.5 Pro, e aqui o histórico dos seus prompts. Veja aqui, ó, sentença de mérito, que é aquele que eu acabei de fazer, tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido bem, assim, conhecer um pouquinho da interface, e nós vamos ver na prática aí nos próximos vídeos.